A liturgia nos quer recordar de modo muito grave, muito sério, que esta vida passa, que passa a figura deste mundo. Desde a semana passada, com as leituras dos livros dos Macabeus, um período de crise tremenda de Israel. Agora, esta semana, o profeta Daniel, também desta época, tempo em que parecia, durante o império dos gregos, sobretudo da dinastia de Antíoco, parecia que tudo em Israel estava desabando. A perseguição tremenda, a cultura grega como um tsunami, destruindo tudo que era próprio, que era caro a Israel. A estátua de Zeus olímpico no templo, a abominação da desolação, coisa que um judeu jamais pensou de ver. No templo de Deus, erguida, majestosa, gigante, uma estátua de um ídolo. A proibição do cumprimento da lei, da dieta alimentar judaica, a proibição de frequentar a lei, a proibição de circuncidar os recém-nascidos. Parecia o fim de Israel. E o mais doloroso de tudo, judeus que traíam a fé e apostatavam. Judeus que queriam misturar o culto, a aliança com o verdadeiro Deus e a mentalidade pagã, mundana, a ponto de chegarem aí ao próprio rei para incentivá-lo nesse programa de paganização. Judeus que tinham vergonha da sua identidade de povo da aliança. Judeus que queriam ser como todo mundo. Judeus que queriam se dar bem mundanamente. É dessa época tão triste, tão radical, que surgem esses livros. O livro de Daniel, os livros dos Macabeus. Para recordarem que tudo passa. Para recordarem que as estátuas que simbolizam os reinos da terra, como no Apocalipse, as bestas tremendas, ferozes, gigantes, cruéis, elas morrem, se esfarelam de repente. Só permanece um cordeirinho imolado. O que pode um cordeiro diante de um monstro feroz? O que pode um cordeiro imolado diante de uma besta como aquela do capítulo 13 do Apocalipse, que lambe a própria ferida, que cura a própria ferida? Um cordeirinho cuja ferida nunca se fez, pois é ele quem triunfa. Não as estátuas tremendas, não os imperadores que têm nas suas mãos as aves dos céus e a vida dos homens. Só o Senhor é Deus. Então vejam, a liturgia do final do ano é muito bela, e muito forte e muito consoladora, porque coloca bem claro, coloca a nu uma coisa que em geral a gente quer esquecer. A história humana não é segura. Nunca haverá um período no qual nós possamos dizer de verdade paz e segurança. Quando a gente estuda história clássica, a gente se fala muito da época, o século de Augusto, né? Como um período de paz. No próprio martirológio, quando se anuncia o nascimento de Cristo, quando havia paz sobre toda a terra. É uma paz sempre provisória, fundada num equilíbrio sempre precário. A paz de Augusto acabou-se. Como a libertação que Moisés deu ao povo de Israel, acabou-se.
Somente o definitivo no final é que permanece. Somente Cristo. Por isso nosso Senhor censura com um pouco de pena, com um pouco de os apóstolos hoje. Estais contemplando estas coisas. Estais impressionados com o templo. Não ficará pedra sobre pedra. Vejam, tudo que construímos depois desaba. Depois é carcomido. Isso não é para que a gente não construa. Isto não é para que a gente diga nada vale a pena. Isto não é para que a gente pense que a nossa história não tem sentido. Não, a história humana é semente de eternidade. A minha vida é semente de eternidade. Mas o valor dela é exatamente porque é semente de eternidade. Aquele que resume sua vida ao aqui, ao agora, vive uma ilusão. Vive uma mentira. Então, caros irmãos, aproximando-se este fim de ano, pensemos nisso. Nós passamos. Não absolutizemos nada na nossa vida, a não ser Deus. Só à luz de Deus, tudo adquire o seu valor real. Tudo adquire a sua consistência, a sua real importância. Só o Senhor é Deus. A liturgia dessa semana propõe de modo optativo aquele hino tremendo da Idade Média. Dizem que é de Tomás de Celano, franciscano, biógrafo de São Francisco. O Dies Irae está aí no ofício de vocês. É tremendo. Dia de ira aquele dia. Será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Que terror será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Vejam, então, tudo caminha para a cinza, a não ser que Deus, que tem a glória, tire do pó. Aí sim, o que era destinado à cinza terá consistência. Que pela graça misericordiosa do Senhor, aquilo que está sendo escrito no livro da vida sobre nós, nos dê que no dia de Cristo, quando toda a história for passada a limpo, nós não sejamos cinza fria, mas estejamos diante do trono daquele que é todo amor, todo glória, todo gáudio, todo gozo, toda exultação, toda vida eterna. A Ele e só a Ele, a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.